Eu estava nessa semana na live e eu estava falando sobre o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, quando o próprio Deus, no caso Jesus, que é Deus, diz assim: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas." Essa proposta que Jesus fez é uma proposta que muitos de nós não conseguimos compreender ela em essência. Por quê? Primeiro porque quando ouvimos falar carregado e sobrecarregado, nós já transferimos esses adjetivos à pessoa que não é crente. No consciente coletivo, a maioria das pessoas acham que esse texto é direcionado ao ímpio, ao incrédulo. E aí, nós não nos preocupamos muito e não entendemos, em essência, o que Jesus queria dizer. Quando ele diz: "Vinde a mim todos que estáis cansados", primeiro que o próprio Jesus conhece a minha vida e a tua vida. E estar cansado e sobrecarregado é uma condição humana. Agora, a condição divina de Deus é nos aliviar dessa sobrecarga, dessa carga. Por quê? Porque se nós estivermos carregados, sobrecarregados, uma hora a gente vai sucumbir. Então ele faz essa proposta para mim e para você. Muitos de nós não queremos receber essa proposta porque involuntariamente nós a recusamos. Por que eu falo involuntariamente? Porque quando eu olho para as pessoas, quando Jesus fala "vinde a mim", significa que eu e você devemos pegar aquele texto que diz: "lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós", e aplicar para a nossa vida cristã. O problema hoje que eu vejo de muitas pessoas é que elas realmente estão sobrecarregadas e Deus não é o alívio, porque também não é a companhia diária. Para que Deus seja o alívio, ele tem que ser a companhia diária. Para que Jesus realmente seja aquele que o jugo dele é suave e que vai fazer com que eu e você venhamos ter uma vida de paz, menos atribulada, é quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar. Como diz a palavra de Deus: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas." Se você olhar esse texto de Mateus 6, vai falar sobre as fadigas, as ansiedades, a expectativa, aquilo que todos nós almejamos. E muitas das vezes corremos para conquistar. E Jesus está fazendo a proposta: "Vem a mim." Por que ele faz essa proposta? Olha, Jesus é Deus. E ele, pela sua natureza, ele sabe que, como homem, o homem se fadiga, se cansa. E como Deus, ele sabe que é o único meio de um homem sair dessa condição de domínio das cargas, entregando a ele. Lembra de Marta? A vida, eu não gosto muito de falar mal de Marta não, porque eu acho que Marta foi uma mulher muito consciente. Porém, Jesus fala para ela que ela estava afadigada. É o que esse texto está dizendo. Cansados e sobrecarregados. Que Marta está afadigada por quê? Porque ela estava fazendo acima do esforço comum. Era correto Marta limpar a casa? Claro que era, pô. Era a função da mulher mais velha organizar a casa na hora que viesse visita,
recepcionar, isso era natural. Ela fazia o papel da mãe, é o que todos fazem. Só que o problema de Marta é que ela acabava, né, fazendo com que aquilo que deveria ser algo simples era algo que ela, por ser uma pessoa que queria tudo correto, estava exigente demais, ela queria perfeição, ela acabava se afadigando. Foi o que Jesus falou para ela. Jesus não recriminou ela dizendo: Marta, para aí, larga tudo. Larga isso aí, Marta. Vem aqui ficar perto de mim, como Maria. Não. Ele simplesmente falou que ela estava fadigada. Ou seja, você já está no seu limite, Marta. Se você analisar, Marta, as coisas realmente não são desse jeito. Você precisa tomar cuidado. E aí Marta, né, cessou a queixa porque Jesus abriu os olhos dela para aquilo que ela não estava enxergando. Ela chegou e, através de Jesus, viu que realmente ela estava passando do ponto. Uma das coisas que você e eu precisamos entender é que, apesar do próprio Deus ter falado em Gênesis que o homem do suor do teu rosto ia tirar o sustento, eu e você precisamos entender que isso é com sabedoria. Que adianta o cara ter dinheiro e não ter tempo para gastar? Ah, não, eu tenho muito dinheiro, mas não tem tempo para gastar, para aproveitar. Ou que adianta também o cara não querer trabalhar e não ter sustento para sua casa, para sua família? O que quer dizer? Você tem que ter equilíbrio. Então, quando a proposta de Jesus é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então, a palavra de Deus, a proposta de Jesus é: aprendei de mim. Qual é o conselho que o próprio Jesus dá acerca da vida? O apóstolo Paulo fala que, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior deve se renovar de dia em dia. Ou seja, por fora, a idade vai chegando, vai batendo o cansaço, mas por dentro, nós temos que estar renovados dia a dia. E essa é uma proposta que muitos de nós inconscientemente, mesmo sem perceber, não recebemos. Por quê? Porque queremos correr a todo custo para a realização de sonhos, de projetos. Porém, eu e você precisamos entender: há um tempo para tudo, e eu e você, por mais habilidoso que somos limitados. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te fortaleça e abra o teu entendimento, e que venhamos receber essa proposta de Jesus e ir a Ele, deixar diante dele todo o problema, toda a adversidade, tudo que nos assola, tudo aquilo que nos preocupa em excesso, para que Ele cuide de nós. Amém?